consolo, no sentido do esclarecimento, no sentido da libertação, né? No sentido que a gente possa ir devagarinho e angariando recursos para despertar a nossa mente, para que a gente possa, na realidade, através do conhecimento, né, adquirido, através dos estudos e principalmente das experiências que a Terra nos proporciona, a gente possa ir despertando e ampliando a nossa capacidade de compreensão. E essa ampliação da capacidade de compreensão a gente chama de evolução, a gente chama de uma condição de um espírito já que conseguiu avançar um pouquinho mais. Então toda oportunidade de estudo ela é válida, né? Ela é trabalho útil considerado pelos espíritos. Eu particularmente sinto falta de mais vezes, né, estarmos juntos estudando, né? Porque quanto mais vezes a gente está aqui reunido falando sobre o Evangelho, discutindo, né, nossas condições ainda de espíritos que está nessa caminhada a longas datas, né? Conversávamos há pouco, né, aí na livraria, que apesar dos nossos estudos, ainda a centelha de espírito inferior ainda habita dentro de cada um de nós, né? A gente ainda titubeia, a gente ainda falha, né? A gente ainda falta uma consciência mais ampla para que a gente possa progredir, para que a gente possa avançar. Então, todo instante que a gente consegue ter esse encontro, ter a oportunidade da conversa, uma conversa edificante, é interessante porque hoje, né, no dia a dia, as conversas estão bem polarizadas, né? Polarizadas no sentido ainda material, né? Ou é política, né? Hoje em dia está muito em voga, ou é as mídias, ou são as notícias, ou são tantas coisas que acabam nos afastando realmente do que importa para a gente. E o que importa é aquela questão essencial, aquela questão realmente que é o oxigênio para a nossa alma. E às vezes a gente não tem oportunidade, né? Eu, por exemplo, não tenho a oportunidade de estar no dia a dia conversando com pessoas, porque as atribuições profissionais do dia a dia acabam nos levando a correr para isso, correr para aquilo, que esta semana estávamos conversando com alguns colegas de outras empresas, e aí uma reunião, inclusive virtual, de uma pós-graduação que eu estou fazendo, mas tem pessoas de diversas empresas, e estavam comentando sobre essa correria do dia a dia. E aquela frase que a gente, de vez ou outra, a gente se faz ou a gente escuta, né? Será que vale a pena, né? Será que tudo isso vale a pena, né? Será que isso realmente... Ontem eu fui para um funeral, né, de um vizinho meu, um vizinho da minha mãe, que a gente cresceu ali junto, a família, parede com parede, essas casinhas conjugadas, né? Parede com parede. Então a gente cresceu junto ali, a família, e o pai, né, que era o pai das crianças, né, ali, que já estão da minha idade, as crianças da minha idade. Então ele chegou a faleceu ontem, complicações decorrentes também do Covid. E aí eu fui para o funeral dele lá, né, tinha um estímulo muito grande pela família, a gente vez ou outra está falando, e aí alguém ali fez um discurso ali rápido e fez esse questionamento, né? Será que vale a pena, né? O que é que vale a pena, o que é que não vale a pena? E a gente, vez ou outra, começa a se questionar. Mas talvez, esses questionamentos acabam vindo pela dificuldade que a gente tem dos encontros. Seja virtual, porque na realidade ainda se faz necessário alguns encontros ser virtuais, porque nós não sabemos, né, o que de fato está ocorrendo com esses vírus, com essas coisas que acabam vindo. Mas o encontro presencial realmente ele é de suma importância, né, para que a gente possa ir desbravando, né? Assim como Kardec, quando iniciou, precisou ir lá estudar os fatos, precisou ir lá investigar, precisou fazer suas anotações, fazer comparações, né, para que ele pudesse ampliar os seus horizontes e pegar, né, aqueles fenômenos que aconteciam ali no século XIX e transformar aquilo em ganho em conhecimento. Eu não tenho dúvida, apesar do espírito evoluído que Kardec era, né, porque abraçar uma causa que ele já era, né, dessa área de ensino, mas abraçar uma causa dessa
onde foi bombardeado em todo instante com diversas pessoas contrárias, né? Diversos discursos contrários, livros contrários, teses contrárias, né? Que se levantaram contra ele, e ele firmemente conseguiu concluir ali as obras, né? As obras básicas, né? Do Espiritismo, e conseguir trazer todo esse ensinamento. É sim um espírito evoluído, é sim um espírito que realmente alcançou patamares que talvez outros que estavam ali por perto talvez não conseguissem. Eu tenho para mim que talvez essa missão talvez tenha sido dada a outras pessoas também, e talvez não conseguiram. Talvez, isso é uma suspeita minha, não vi isso em livro algum, mas talvez tenha sido dada a alguma pessoa ou outra. Mas Kardec em si pegou, até tem uma conversa, não sei se está descrito em algum livro, mas já escutei que se Kardec também não conseguisse, talvez Leon Denis, talvez outros que estavam por ali, poderia ser a pessoa que pudesse substituí-lo. Então, se há essa conversa, então talvez anteriormente teve alguém que também não conseguiu ali abraçar. E Kardec tem uma preocupação muito grande, um cuidado muito grande com relação a todas essas intervenções, todas essas pessoas que se interpõem ao caminho do Espiritismo, para esclarecer não só as pessoas, mas os adeptos, aquelas pessoas que abraçavam o Espiritismo. Porque Kardec também colocou que existem vários tipos de espíritas, né? Os espíritas experimentadores, né? Os imperfeitos, tal qual está no 3º capítulo do Livro dos Médiuns. Então ele decifra ali diversas pessoas, mas ele fala que prepondera-se os espíritos indecisos, os espíritas indecisos. São aqueles que gostam, que vêm para a casa espírita, gostam ali dos estudos, não são os imperfeitos que não praticam, mas são aqueles que ainda têm alguma dúvida, porque o fenômeno ele atrai bastante. O fenômeno ele acaba fazendo com que as pessoas vá em busca e tentem ali, talvez numa vã curiosidade humana, aplacar ali só a curiosidade humana, mas que o fenômeno por si só ele não converte. O fenômeno por si só ele não tem a força de converter a criatura humana, o fenômeno externo. Talvez um fenômeno interno converta a criatura humana. É o caso dos EQMs, né? Aqueles quase morte, um acidente, alguma coisa desse tipo, acaba às vezes mudando o rumo da vida de algumas pessoas. É o que Piaget diz, né? Jean Piaget diz que a teoria da educação, do aprendizado, a teoria do aprendizado, ele diz que a criatura humana, para aprender, ela precisa se desestabilizar, ela precisa ter um choque, ela precisa sair do prumo, do rumo. Então, talvez isso explique a dor, o sofrimento no Espiritismo. Quando acontece alguma coisa, a pessoa desestabiliza-se, e essa desestabilização é a oportunidade dela pegar esse evento que aconteceu e voltar para si com uma nova condição mental, com a nova condição de enxergar as coisas, os atos, as pessoas de uma forma diferente. Quem não já passou, né? A gente vê diversos relatos de experiência de quase morte e a pessoa mudou a vida, né? Não, teve um acidente e a pessoa mudou a vida, né? Aconteceu alguma coisa e a pessoa mudou o seu comportamento, né? Porque acabou acontecendo alguma coisa que realmente deu um choque na pessoa, ela se desestabilizou e a partir daí ela incorporou um novo sistema, né? Um novo modo de pensar. Então, o fenômeno, Kardec diz isso, que o fenômeno por si só, é tanto que Kardec diz que o lado mais belo do Espiritismo é o lado moral. Ele diz isso em um discurso na cidade de Bordeaux, que está descrita na Revista Espírita de novembro de 1861. Quando ele é questionado sobre todos esses fenômenos, todas essas coisas, está na íntegra, inclusive, esse discurso dele na Revista de novembro, ele diz: o lado mais belo do Espiritismo é o aspecto moral. É o lado moral, porque o lado moral ele converte. O lado do fenômeno ele acaba não fazendo, talvez, né, não tendo, né, esse propósito, né? Porque a gente fala muitas vezes nas casas espíritas da reunião de desobsessão, né? Uma reunião mediúnica, né? Mas falamos de reunião de desobsessão. Mas a reunião de desobsessão, a reunião mediúnica, ela não é para obsidiados.
tem várias comunicações ali que são dadas que não são pessoas obsidiadas, né? Tem pessoas ali que não sabem que morreram, tem suicidas que se comunicam ali, né? Tem tantas coisas que acontecem ali. Então as pessoas acabavam naquele momento, quando Kardec estava desbravando, né, esse movimento das mesas girantes, né, que era um movimento de efeito físico no primeiro momento, né, onde as mesas giravam, as mesas levantavam, outras caíam, se quebravam. Então Kardec começou a olhar isso e algumas pessoas já tinham estudado, é tanto que Kardec recebeu informações e manuscritos de algumas pessoas que estavam ali realmente estudando aquele efeito, né, aquele efeito físico. Mas propriamente Kardec conseguiu fazer algumas perguntas mais coerentes, né, com o que existia depois, não perguntas banais, porque as mesas girantes acabavam servindo de brincadeira para aquelas pessoas que estavam ali. Era uma brincadeira, era alguma coisa que estava ali sendo interessante nas mesas, nas ceias, nos jantares, nos almoços, as pessoas faziam ali como brincadeira. Kardec transformou esse efeito físico em um efeito inteligente. Ele conseguiu extrair ali, né, respostas interessantíssimas, a tal ponto que ele tem realmente uma vida inteligente. Ele descobriu que são pessoas que estão do outro lado, que são as mesmas que estavam aqui encarnadas. Então, com toda essa descoberta de Kardec, fez com que diversas teorias, que chamamos de sistemas, né, que são um aglomerado de informações, de teorias algumas vezes, né, mas que se contrapõem ou não a algum fato. Então começaram a surgir algumas coisas dizendo, não, isso é charlatanismo. Esses movimentos que estão acontecendo é charlatanismo. São pessoas que acabam se utilizando, né, como mágicos que fazem truques, né, de alguma coisa para suspender as mesas, e acabaram encontrando de fato, né, porque quando esses eventos acabaram acontecendo, levaram para o teatro, cobravam para que as pessoas assistissem esses fenômenos, e uma vez que não aparecia espírito algum para promover aqueles fenômenos, eles tinham que fazer de alguma forma. Então começaram a pensar como fazer isso, e aí eles penduravam as mesas, usavam de diversos truques, né, para que isso ocorresse. E está lá, né, são 13 sistemas, 13 pensamentos, né, que Kardec coloca nesse capítulo 4, encerrando essa primeira parte do livro dos médiuns. 6 deles são sistemas de negação, são sistemas que negam o fenômeno, né, charlatanismo, alguns dizem que é loucura, né? Isso aí é alguma coisa que estava vindo, né, da mente da pessoa. Então são tantas, né? Inclusive estalos musculares, né? Algumas pessoas acreditavam que ali, naquele silêncio, aquela penumbra que acontecia, algumas pessoas estalavam os dedos, alguns ossos ali, e aí nesse estalar de dedo, foi a mesa, não, mas era o dedo da pessoa. Então começou a surgir. Isso não foi mal em primeiro momento, isso foi bom, porque acabou tirando, né, algumas dúvidas de diversas pessoas, e as pessoas acabam indo. Você já pensou se isso aí não é alguma coisa relacionada à esquizofrenia? Isso aí não é relacionado a alguma doença mental? Isso aí não é relacionado a alguma coisa desse tipo? E a partir daí as pessoas iam estudando. Kardec em si categorizava cada pensamento desse em um sistema. Então vamos estudar. É charlatanismo? Ok, ponto. Vamos estudar se é charlatanismo. Kardec participou de vários. Tem uma série na Netflix, inclusive, chamada Vida Após a Morte. 2 séries, né? 2 séries. Uma lançada esse ano, mas a primeira, que foi lançada em 2021, ela traz 6 capítulos, basicamente, e ela acaba trazendo à tona, é um documentário bem interessante. Dentre um dos capítulos ali, tem uma casa em uma cidade, não me lembro se é nos Estados Unidos, mas que o pessoal fazem fenômenos de efeito físico, de vozes, né, que saem, né, de qualquer lugar. E aí a reportagem começa a verificar cartas, né, algumas cartas consoladoras, né, que pode também, né, ser um indício, não que alguns médiuns, né, tipo Chico Xavier, por exemplo, ele escrevia, assinava tal qual o espírito, né? Então a gente precisa ter um cuidado também com relação a isso,
porque nós somos também ainda espíritos ainda errantes, né? Somos espíritos ainda de um mundo de provas e expiações e podemos estar também suscetível a acreditar algumas coisas, né? Jacobson Trovão, que ele é um dos coordenadores da área da mediunidade da Federação Espírita Brasileira, ele conta que um amigo soube que em uma determinada casa espírita, tinha um espírito chamado Humberto de Campos, conversando com as pessoas, dando algumas palavras de consolo. E aí esse amigo disse: puxa, eu conheço a casa, é uma casa séria, é uma casa que faz uns trabalhos há décadas, então eu acho que talvez seja mesmo, né? Humberto de Campos, famoso, né? Que escrevia por Chico Xavier. E daí ele disse certa feita: eu gostaria de ir lá conhecer. Falou com o presidente da casa, disse: claro, pode vir, né? Ele tinha uma estima muito grande por essa pessoa, e a pessoa foi lá, e aí estava na fila, e o espírito lá falando com as pessoas, e ele começou a verificar as respostas. Não eram respostas tais quais o Humberto de Campos. Não fazia muito sentido, ele era um estudioso das obras de Humberto de Campos. Então ele começou a verificar na fila mesmo que não fazia sentido. Então ele, quando chegou a vez dele: boa noite, meu irmão e tal, mas você não é Humberto de Campos? Eu disse: não, eu sou Humberto de Campos. Alguém disse que não, é porque o pessoal disse, não, me perguntaram o meu nome, eu disse que era Humberto. Aí eles chamaram de Humberto de Campos, mas o meu nome é Humberto. Então, assim, as pessoas às vezes, né, têm essa idolatria, né, por pessoas que já desencarnaram. Então a gente precisa ter muito cuidado, né, porque as pessoas que dão a comunicação do outro lado, na maioria das vezes, são pessoas também, né, que estão, né, nessa estrada evolutiva, na luta diária, e podem também encontrar ali um médium que eles se empolguem na resposta, e essa idolatria que há, né, dos encarnados para com ele vai também levar ele nessa onda. Às vezes, como diz Jacobson Trovão, é um espírito bom, é um espírito ali tal qual a gente, que não quer fazer o mal. É um espírito que não quer fazer o mal, é um espírito que quer ajudar. Mas as pessoas vêm e dizem: doutor, o senhor uma hora ele acredita naquilo, e aí ele acaba, né, levando a casa espírita, as pessoas, né, a terem comportamentos errôneos. Certa feita tem um colega que ele disse que participava de reunião mediúnica, por exemplo, e o espírito disse que ninguém mais tomava água fluidificada, né? Não era para tomar água, inclusive no dia de participar da reunião mediúnica, não tomasse água. Então assim, precisa verificar, né, se faz algum sentido, né? Talvez faça, talvez não faça, mas não acreditar, né, naquele momento, ou obedecer ao espírito, porque às vezes o espírito também está na mesma condição que a gente, né? Tem um colega que desencarnou, né, e aí de uma determinada casa espírita, e aí esse dia, pensando muito nele, eu perguntei, né, na casa espírita, fui lá dar uma palestra, eu perguntei por ele. Não, ele essa semana estava aqui com a gente, toda semana ele está aqui dando, né, uma comunicação, já está bem, está tudo certo. E aí eu disse: puxa, que ótimo, né, que a pessoa está bem, está tudo certo. Mas assim, de acordo com as obras de André Luiz, a gente sabe que a estrada é longa, né? A estrada é muito longa. O mundo espiritual, ele deve ser dividido em uns 300 andares, né? Qual andar, né, que nós vamos, né? Qual andar que esses espíritos estão comunicando que eles estão, né? Então, cada andar talvez dê uma visão diferenciada da vida, né? Então, a gente precisa também, nessa postura de lidar com os espíritos, ter um cuidado também dessa idolatria. Talvez essa idolatria é que leve as pessoas, né, a refutarem a proposta espírita. Isso acaba acontecendo, né? Aqui na cidade, por exemplo, tem um comercial no rádio, né? O Espírita da Verdade, né? Uma determinada pessoa que faz. Mas a gente sabe que espírita é um seguidor do espiritismo, né? Espiritismo, palavra criada por Allan Kardec, né, para denominar uma nova religião. Então, no espiritismo não tem isso, né? Mas no espiritismo, hoje pela manhã eu fui fazer a barba, né, para ficar parecido com o Soares, e aí o barbeiro, eles são evangélicos, ele disse: à noite,
você vai para o forró? Eu disse, não, eu também não gosto. Não, eles também não gostam, né? Mas à noite eu tenho uma palestra, tá? Eu disse a ele disse assim, é naquele que vocês usam de branco, né? A mesa branca. Aí eu disse, eu nem lembrava a meia que tiraram, né? Antigamente tinha, aqui eu acho que era branco mesmo, né? Mas tiraram, mas não tem isso de branco, preto, rosa, azul, né? Então isso acaba sendo um entrave, talvez, para que as pessoas conheçam a realidade do Espiritismo. Muitas vezes somos nós que, uma hora ou outra, em um momento de vigilância, nos exaltamos em falar do Espiritismo. Eu lembro que, acho que há mais de 20 anos atrás, eu conversando sobre Espiritismo com um colega meu, eu falo mais de 20 anos porque eu tenho 21 no emprego atual, então foi em outro que eu estava, então acho que já tem uns 25, 26 anos, e eu falando do Espiritismo com um colega que estava trabalhando comigo, eu falava das materializações, bem empolgado das materializações. Aí ele ficou, porque materialização é uma coisa bem rara, complexa, né? E eu falava das materializações, acho que eu tinha acabado de assistir uma palestra, e o palestrante falava das materializações. Eu acho que foi de Clóvis Nunes, na época, aqui em Caruaru. Ele veio falar sobre um livro, era Os Mortos se Comunicam por Computadores. Não sei se o Soares conhece essa obra. Então, eu não sei se foi o livro dele ou foi uma tradução que ele fez, mas era Os Mortos se Comunicam por Computadores, alguma coisa desse tipo. E ele tinha falado tão empolgado e eu saí quase materializando as coisas aí da palestra, né, à minha frente. Então, quando cheguei no trabalho, eu trabalhava à noite, era das 10 da noite às 6 da manhã. Aí esse colega meu estava lá e aí pronto, eu falei, estou empolgado no dia da palestra. Então, ele ficou meio assim. Então, muitas vezes, em algum momento em vigilância nossa, a gente às vezes, né, quer falar um pouco, e falar de bem, falar que realmente é interessante, falar que é isso ou aquilo outro, mas a gente sabe que o exemplo fala mais do que as palavras. E quando a gente, talvez, quando a gente queira convencer o outro, talvez a gente não esteja realmente convencido de que aquilo é uma proposta de vida para a gente. Então, talvez a gente precisa pegar aquilo para a gente, porque a gente só pode ajudar as pessoas que querem ajuda. Se elas não querem ajuda, a gente não tem o que fazer. Se elas nos perguntarem, se elas nos questionarem, talvez a gente possa dar alguma dica, né? Ir pelo básico, ir falando ali algumas coisas. Então, Kardec ele tinha muito cuidado com relação a isso, né? Será que isso, aquilo, outro? Então, nessa série da Netflix, aparece lá uma jovem com a voz de criança, é um espírito de criança que está ali falando e dando conselhos, algumas piadas para as pessoas que estão ali próximas. E a sala está em penumbra, está um escuro, realmente está um escuro só. E depois eles conseguem detectar que realmente foi falada, houve uma fraude, né? Eram charlatões que estavam ali. Outro é uma família que busca informações de um parente, né, que faleceu há alguns anos, e eles buscam médiuns em todo o mundo. Eles vão onde tem médiuns, eles vão. E eles vão em uma determinada casa onde existia uma médium que trazia realmente informações ali que eles ficaram bem sensíveis com essas informações. Depois eles foram pesquisar, eles mesmos foram pesquisar na internet e encontraram todas essas informações livres na internet. Não tinha nada que a pessoa, o médium ali falou, que não tivesse ali a público, né, aquelas informações. Então esse sistema que Kardec coloca são pessoas que acabam se aproveitando, né, da doutrina espírita e se aproveitando também das pessoas no momento de fragilidade. Na maioria das vezes você perde um ente querido, alguém sabe que há essa possibilidade de comunicação com esse ente querido, a pessoa vai atrás, né? Tem um outro seriado, né, uma outra série que foi lançada esse ano, eu vi ontem, assisti 2 capítulos só ontem, mas são 9 capítulos. Minha esposa disse que existe um programa dele na TV fechada, existe um programa dele, eu nunca tinha visto. Mas ela desgostava dele, e depois quando a gente foi assistir os episódios, 2 episódios, o primeiro e o segundo, eu assisti, também com esse mesmo nome, A Vida Após a Morte, vai ter o nome lá do médium depois. E aí, esse médium tem uma lista de espera de 300 mil pessoas.
300 mil pessoas estão esperando para ter uma consulta com esse médium. E ele vai até as pessoas, né, nos domicílios, onde quer que seja, e ele começa não a psicografar, mas ele começa a falar algumas coisas do que está vindo, né? Está vindo aqui uma pessoa, tem uma pessoa aqui que é assim, e as pessoas realmente ali, puxa, isso é verdade, aquilo outro. E realmente ele traz informações, porque dizem que essas imagens desses episódios são 13, são 9 capítulos ali, mas são 13 famílias ou pessoas que são contempladas ali, que a produtora pegou dessas 300 mil, né? Pegou dessas 300 mil sem que ele soubesse. Então, assim, a gente fica até, né, sem saber, se não houve pesquisa prévia, né? Ele não sabia o nome. Então, realmente se faz, talvez faça sentido. Porém, para mim, o que não fez sentido foi as revelações que ele fazia, que eram certeiras para as pessoas que ali estavam, né? De nomes, de coisas que em um dos acontecimentos ninguém sabia realmente daquele fato. A pessoa teve que buscar, né, com outra pessoa e realmente encontrou. Mas o que eu acabei não encontrando ali foi o proveito daquela informação. Não tinha proveito daquela informação. As pessoas estavam ali tomando um vinho, estavam ali brincando, e de repente o médium chegava e começava a falar, e elas achando, se emocionava, claro, com a informação, pronto, passou ali, foi, mas não havia nenhuma utilidade. Não era um caso de um ente querido, né, que se foi e a pessoa está esperando uma resposta, alguma coisa assim. Não era, né? Mas, né, Kardec provavelmente estudou esses fatos também, que pode ser a psicometria, né, uma faculdade mediúnica, né, de que as pessoas acabam, algumas pessoas, alguns médiuns, né, têm essa sensibilidade de pegar alguns objetos e verificar ali a história daquele objeto, né? Porque memórias são impregnadas nos objetos. Segundo Hermínio Miranda tem um livro fantástico chamado Memória Cósmica, e ele diz que alguns objetos, né, pertenceu a alguém, ou de anos, ou de séculos, ele guarda uma memória ali. Memória de quem tocou, do que se passou, do que estava na época. E alguns médiuns, segundo a psicometria, tem um capítulo, inclusive, no livro Nos Domínios da Mediunidade, o capítulo 20, né, André Luiz explica, inclusive o título do capítulo é esse, psicometria. A pessoa pega ali o objeto e quando pega o objeto ela começa a lembrar das cenas que se passaram ali enquanto aquele objeto estava anos atrás, décadas atrás ou séculos atrás. É interessante, né? Mas Kardec ele se aprofunda, né, em tudo isso. Ele começa a enxergar realmente o que importa ali nas coisas, começa a refutar, né, de acordo com os estudos, né? Isso aqui é loucura? Não é loucura, isso aqui é aquilo. Então ele tem 6 sistemas ali que são sistemas de negação, são sistemas que acabam negando o fato, e tem outros 7 sistemas que são sistemas de afirmação, são sistemas que dizem não, existe realmente, o fato existe, só que é dessa forma, como eles dizem, né? Aí cada vez que alguém dizia alguma coisa, ele botava ali, vamos estudar esse fato, vamos ver se é mesmo. E é interessante isso, né? Porque em um primeiro momento, talvez alguns anos ou décadas atrás, quando eu li o livro Que é o Espiritismo, e até na introdução e na conclusão do Livro dos Espíritos, ele diz isso nesse capítulo, ele traz informações a respeito disso. No livro Que é o Espiritismo, ele responde, né, diversas perguntas de pessoas que não acreditavam na doutrina espírita. E quando eu li isso algumas décadas atrás, eu acreditava que Kardec era muito intransigente, talvez. Ele refutava tudo que chegasse, não podia dizer nada, mas não é assim, né? Hoje eu vejo de uma outra forma, né? Realmente Kardec teve um cuidado muito grande em dar atenção a isso, porque ele poderia não dar atenção, né? Poderia vir uma crítica e ele dizer, não, deixa para lá. Vem isso, ele não, deixa para lá. Não. E quando ele escreve sobre a crítica, ele está dando uma atenção, né? Aquela crítica, a pessoa que fez a crítica,
aos adeptos da doutrina espírita, e vou pesquisar sobre isso. Então tem algumas pessoas que dizem sim, existe o fenômeno. Agora, quem realmente dá essa informação, quem psicografa aí é o próprio médium. O próprio médium, ali o momento de animismo, né? Kardec não fala nem animismo, acho que é Aksakov que fala em animismo, mas o momento de animismo, ele escreve, ele começa a escrever ali algumas coisas, e aí, mas esse conteúdo é próprio do médium. Então, Kardec, vamos estudar isso para ver, e ele chegou à conclusão que em alguns momentos pode ser, mas que na maioria das vezes não. Está aí, né, a universalidade do ensino espírita, né, a universalidade das respostas, né? Kardec se comunicava com mais de 1000 grupos em todo o mundo, né? Quando chegavam algumas informações que eram informações coerentes ali, ele mandava para algumas pessoas para ver se há uma universalidade naquela resposta, se os espíritos realmente estão falando, realmente, ou estão olhando de viés diferente. Kardec até diz isso. Às vezes você pode ter um olhar diferente. Se uma parede é pintada de vermelho de um lado e branca do outro, quem olhar de um lado vai dizer que a parede é vermelha, uma parede é branca. Então precisa um estudo mais profundo para verificar. Por isso que ele espalhava isso, para realmente verificar se é certo. Alguns outros sistemas que Kardec acabou colocando foi, as pessoas diziam, não, há comunicação, mas a comunicação é do demônio. São pessoas, é o demônio que acaba vindo e comunicando. Não existe espíritos, também não é Jesus. Para outros, as pessoas acreditavam, isso aí é Jesus Cristo. Essa comunicação. É tanto que até algumas doutrinas, né, atual diz, Deus falou comigo, né? Deus falou comigo, eu escutei Deus, né? Deus estava, né? Então tem isso também. Isso ainda permeia até hoje, né? É uma comunicação. Até a doutrina católica, né, a religião católica, ela até acredita, né, em algumas aparições das virgens, né, de Maria, algumas aparições, mas quando se trata em comunicação, né, quando se trata nesse intercâmbio, né, na comunicabilidade dos espíritos, acaba tendo alguma divergência, né? Por isso que Kardec começou a estudar, estudou profundamente isso e começou a abrir o leque, né, com essas respostas. 1019 perguntas que acabam se desdobrando aí, trazendo para a gente informações fantásticas. Ele realmente, Kardec, ele foi um desbravador, né? Ele começou a obra, né? Conseguiu concluir, né? Apesar da interrupção da sua morte, mas ele conseguiu ali concluir, trazendo para a gente realmente recursos fantásticos, para que a gente possa realmente pegar isso, né, desbravar, estudar um pouquinho mais. Hoje a doutrina espírita dispõe de uma literatura fantástica, né, para todos nós. Se falarmos do livro que estamos estudando, o Livro dos Médiuns, existem diversos estudos, né? Eu nem sei se virtualmente está tendo o estudo do Livro dos Médiuns, que a casa tinha, não está tendo atualmente. Tem um estudo muito bom do Livro dos Médiuns, da Federação Espírita Brasileira, estudo do Livro dos Médiuns, Jacobson Trovão. É fantástico, vale a pena, porque já está no episódio 79, mas são todos ali gravados, já pode pegar do início, então ele pega capítulo por capítulo e começa a conversar, começa a tirar algumas dúvidas, responde perguntas, ele começa a desbravar ali o capítulo, né? Esse que a gente está estudando tem 2 vídeos que falam sobre esse capítulo, porque nós temos essa primeira parte, né, teórica, e temos essa parte de negação e a parte de afirmação. É um capítulo longo que requer realmente mais algum tempo para estudo, então ele tem dois vídeos falando sobre esse capítulo, que é interessante dar uma estudada. No mundo de hoje, onde a gente tem tantas distrações, né, que as coisas acabam, né, não matando a nossa sede, talvez, né? As coisas acabam nos distraindo tanto que hoje, não só as redes sociais, mas as mídias em geral, a meta é roubar a atenção, no sentido vulgar da palavra, né? Mas é comprar a atenção. Hoje, o produto mais caro que existe é a atenção do consumidor. Hoje, a teoria do marketing, a teoria da administração, está
estão todas voltadas para o digital. E o digital acaba nos atraindo, né? Acaba nos atraindo. Psicologicamente a gente fica até ali, vai passar, não, deixa eu olhar aqui 1 minuto, a gente passa 5, 10, né? Tem pessoas que passam 2 horas, 3 horas, né? 4 horas, 5 horas por dia ali preso. Então a atenção maior nossa está sendo fisgada e a gente não está nem percebendo. Kardec ele nos chama a atenção para isso, né? Que a gente pudesse enxergar realmente o que importa, o que é essencial. E no seu estudo ele dava atenção a todos esses aspectos, não seja o que se interponha ao caminho do Espiritismo, seja aquelas coisas que vinham para colaborar com o movimento espírita. Então ele tinha isso, ele começava a dar atenção a tudo isso, sem distrações. Porque quando você se distrai em momentos, como eu falei no início, de invigilância, talvez Kardec fugisse para outro caminho, talvez Kardec, como eu falei, refutasse algumas coisas, talvez ele renegasse, talvez ele deixasse para lá, porque isso não cairia bem para as obras ou para algum livro, mas não, ele trouxe isso, estudou isso a fundo e deixou aí, né, um legado fantástico para que a gente puder. Claro que cada um tem suas atribuições, trabalho, né, casa, são tantas coisas que a gente se preocupa no dia a dia, mas se a gente pudesse tirar isso que eu falei no início, dessa nossa dificuldade em se encontrar para estudar, né, porque toda vez que a gente se encontra para estudar, né, viemos do outro lado da cidade para cá, né, para Bezerra, para conversarmos, né, para ter alguns momentos que a gente pudesse realmente acalmar, aquietar a nossa mente, alinhar talvez nossos pontos de força, né? Dissipar essas energias, né, que acabam vindo, né, da vida, que faz parte da lei do trabalho, faz parte das conexões, as interações, são elas que nos fazem crescer, são elas realmente que acabam nos ajudando, mas todo isso, se a gente não conseguir fazer feito Kardec fez, colocar em sistemas, né? Agora é hora disso, agora é hora daquilo, agora é hora daquilo lá, e aproveitar melhor, nos debruçar nos estudos, aí sim a gente vai conseguir, talvez aos poucos, que eu estava falando para a Lúcia e para Tião, né? Emmanuel, acho que foi Emmanuel, foi André Luiz, mas foi essa semana em um estudo que eu vi, disse assim, quanto mais, acho que foi Emmanuel, quanto mais palestra ele dá, falando sobre um palestrante, alguma coisa assim, quanto mais é bom que ele dê muita palestra, porque um dia ele vai se convencer, né, das palestras que ele está dando, né? Então isso acaba ajudando a gente. Quanto mais a gente participa de estudos, quanto mais a gente participa de outras informações, a gente talvez não perceba o benefício que isso está nos fazendo. Porque às vezes a gente sai daqui, vai para as nossas tribulações diárias, mas e o nosso momento de descanso? Será que a espiritualidade amiga encontra matéria-prima habilitada para trabalhar enquanto a gente está dormindo? Será que eles vão conseguir intuir a gente no momento que a gente está precisando? Será que eles vão inspirar a gente naqueles momentos? E eles só vão encontrar isso, né? Eles só vão encontrar essa via de comunicação para nos ajudar se houver matéria-prima dentro da gente. E só há matéria-prima quando a gente realmente se dedica a algo edificante, quando a gente realmente acaba, inclusive, André Luiz, no livro Respostas da Vida, ele diz isso, lá no capítulo 30, se falando sobre as doenças mentais, falando sobre a ansiedade, que inclusive a Organização Mundial de Saúde disse que agora elevou-se em 1/4, né, 25% a mais. Está no site da Organização Mundial de Saúde, 25% a mais de pessoas estão aí com ansiedade. Isso talvez seja natural, a gente nesse lidar no dia a dia, né, estarmos com ansiedade, não tem problema nenhum. O problema talvez seja não buscar ajuda, né, mas a gente realmente, talvez somos convidados em algum momento a participar de algum desafio que a vida acaba nos mostrando, e às vezes a gente envereda para um caminho da ansiedade, um caminho da depressão. Claro, isso pode acontecer, as pessoas precisam realmente buscar ajuda, mas André Luiz, nesse livro, Respostas da Vida, ele vai dizer que todo tratamento sobre
algum transtorno, qualquer transtorno da ansiedade, porque o transtorno da ansiedade são vários transtornos que contemplam ali os transtornos da ansiedade. Ele vai nos dizer que qualquer tratamento, né, é a indicação, né, como complemento, é a ajuda no bem, o engajamento em alguma causa nobre, é a dedicação em alguma coisa, é um esforço que a gente possa se dedicar realmente a algo edificante, segundo André Luiz. Então a gente precisa realmente começar, isso vai, a gente só vai se abrir talvez para isso quando a gente se adentra ao estudo, né? Quando a gente começa a leitura, começa a estudar, começa a se aprofundar, né? Em Kardec principalmente, né? Porque as obras subsidiárias são fantásticas, né? Acabam sendo um desdobramento do que Kardec trouxe, mas a raiz ali, Kardec, precisa ser estudada, né? Muitas vezes a gente começa por um outro livro, né? Eu comecei pelo Nosso Lar. Tem gente que diz que começa pelo Violetas na Janela, né? Então cada um começa por onde o coração bate, né? Por onde cada um sabe onde o calo aperta, né? Então cada um, não importa qual livro que você começou, mas o ideal é que você comece. Começou, a gente começa a ampliar os horizontes e começar a compreender melhor a vida que habita dentro de cada um de nós, para a gente poder se abrir. E essa abertura, essa alteração, né, de consciência que a gente só consegue, como Piaget disse, né, quando a gente se desestabiliza, né, para que a gente possa aproveitar melhor os choques que a vida vai nos dando. Porque a vida, em algum momento, ou se não a todo instante, está nos dando choques, está trazendo alguma desestabilização. Talvez a gente ainda não percebeu, porque talvez os choques são suaves. Quando a gente está muito inserido na matéria, né? Na matéria que eu digo, as tendências que eu chamo de TCC, são tendências contrárias à caridade, né, que são orgulho, egoísmo, ambição, inveja, todos esses sentimentos que acabam nos distanciando de um caminho espiritual, né, todos esses sentimentos acabam nos distanciando ou até nos estagnando, né, nos congelando ali, talvez, para um caminho espiritual. Apesar da lida diária, ela ser de suma importância para que a gente possa angariar recursos. A gente só vai crescer quando a gente lida, não tem como ir para o Nepal, né? Ficar lá em contemplação, meditando, né? 5, 6, 7 décadas até morrer. Talvez isso não vá ajudar muito nesse processo de angariar conhecimentos no sentido da interação. Quem interage, né? Quem passa por algumas situações que são desafiadoras, aí sim a gente está conseguindo realmente ter a oportunidade de crescer, a oportunidade de pensar melhor na vida e pensar melhor em nós. Quanto mais distante eu queira ficar, que é natural a gente correr, né? Ninguém quer que a dor bata a nossa porta, com certeza absoluta, mas uma vez que não há saída e vem alguma coisa, seja coisa simples, né? Até coisas mais complexas, que a gente possa realmente ter o discernimento para tentar desmistificar, né, aquela situação e entender que nós somos espíritos imortais. O outro também é um espírito imortal. Todos nós somos espíritos imortais. Que talvez o desafio maior é a gente enxergar isso nas pessoas, né? Às vezes a gente não enxerga, né? A gente só enxerga um corpo. Quando a gente talvez tiveram esse superpoder, né, de conseguir enxergar ali o espírito imortal. Aí tem um espírito imortal. Esse superpoder se chama respeito. Respeito pelo outro. Quando nós tivermos esse respeito pela vida do outro, né, independente da condição que ele esteja, independente dos atos, independente das inclinações que ele esteja, mas a gente já tiver esse respeito e entender, ele é um espírito imortal. Um dia, assim como Cristo disse, nenhuma ovelha que o Pai me confiou será perdida, um dia ele será perfeito, assim como nós também seremos. Então, quando tivermos esse superpoder do respeito, com certeza a vida vai se mostrar de uma forma diferente, talvez mais bela para nossos olhos. Gratidão a todos vocês.